Fala galera, beleza? Bom, vamos aqui para mais um vídeo do professor Super P para vocês. Galera, seguinte, para ajudar meus alunos aí, né? Eu vou tentar fazer uns vídeos aí sobre a questão por causa do coronavírus, né? O Covid-19. Eu vou fazer uns vídeos aqui para auxiliar meus alunos a entender o material de atividade escolar que o SEDUC do estado de Mato Grosso passou pra gente, né? Então vamos lá. Aqui tem a capa dela, né? Bem bonitinho. Passar pra frente. Aqui tem o nome da galera, né? Do vice-governador. Galera aí que tá à frente desse material. Então a gente tem aqui a unidade de matemática. Eu vou fazer a leitura rápida desse material. O coronavírus que provoca o Covid-19 pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco expelida pela boca ou narinas, quando a pessoa infectada tosse ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos de superfície ao redor da pessoa. Outras pessoas que pegam o Covid-19 tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz, boca. A transmissão pode ocorrer também através das partículas virais transferidas ao aperto de mão ou compartilhar objetos, como, por exemplo, beber no mesmo copo de um portador de vírus que tenha usado. Tá, pessoal, não sei como é que funciona na escola de vocês, mas pelo menos eu já vi muito alunos compartilhando o mesmo copo. Lá na nossa escola, a gente tem uma política de agroecologia, então quando você pega lá, às vezes o aluno não leva copo, ele acaba pegando emprestado. Então isso aqui é uma coisa que mais transmite, não é? Outra coisa também, questão de escola, a gente tem aquele contato, a gente, pelo menos na nossa escola lá, é integral. Então é muito perigoso para a gente estar fazendo isso. Então, continuando aqui a leitura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, deve-se manter uma distância de pelo menos 1 metro da pessoa com sintomas evidentes. Algumas medidas tais como quarentenas e restrições de viagem, atualmente em vigor de muitos países, também destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades da saúde pública estão recomendando outras abordagens para as pessoas expostas ao vírus, incluindo o isolamento em casa e o monitoramento de sintomas por período de tempo, geralmente então 14 dias, dependendo do nível de risco à exposição. Esses 14 dias é o período para ver se a pessoa transmite, ok? O vírus ele não é um vírus assim tão perigoso como a gente já ouviu falar, porém a transmissão dele ela se dá devido ao contato e tudo. Só que tem pessoas aí que não sentem o sintoma, entendeu? Elas carregam o vírus, mas não sentem nenhum sintoma. Se você for pegar, por exemplo, teve um caso numa cidade de Mato Grosso aí, pequena, acho que era Canarana, a pessoa pegou e ele foi para Confresa e lá não tinha nenhum caso registrado. O cara voltou com coronavírus. Ou seja, ou ele pegou em Canarana ou ele pegou lá na nossa cidade, ninguém sabe. Então tem pessoas que não apresentam um risco. São diversos fatores diferenciais e importantes em uma pandemia como a que estamos atravessando. Do achatamento da curva do gráfico 1, às medidas de idade de outros fatores. Cada elemento pode ser medido em gráficos e principalmente em comparação em outros países já enfrentam uma pandemia. Para tentarmos prever o futuro, para podermos também nos prevenir. Então deixa eu ver aqui. Bom, então aqui a gente tem um gráfico, né? Você pode observar que esse gráfico ele não tem nenhum número, não é? Ele fala aqui, né? Tudo isso aqui está destinado ao tempo desde o primeiro caso e tudo isso aqui é o número de casos. E aí o governo, não sei quem foi isso aqui foi quem fez o negócio, não é? Então a gente tem essa linha aqui, ó, que é o limite. Essa linha limite aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó, a capacidade nossa do sistema de saúde. A gente sabe que o nosso SUS não é lá essas coisas de primeiro mundo. E geralmente a gente vai ficar dependendo aí da questão da saúde pública, né? A maioria das pessoas. Então ela é limitada, eles não colocaram aqui a quantidade de pessoas. E aí eles colocaram duas situações hipotéticas, né? As medidas com controle e as medidas que controle, né? Você seguindo todas as orientações da OMS para você seguir. Então pelo gráfico a gente já sabe algumas coisas. Você fala,
Eu tô vendo só uma diferença aqui. Acaba mais rápido, não é? Se a gente não ter controle. Realmente, acaba mais rápido. O problema é o seguinte. Suponhamos que você pega o vírus aqui, bem no comecinho. Se você pegou no começo, em qualquer caso, você tá tranquilão, ó. Se você pegar nessa época aqui. Tanto na hipotética aqui com restrições, quanto na outra aqui que não tem nenhuma restrição. O problema é quando você pega, por exemplo, aqui, ó. Nessa faixa, né? Nessa faixa aqui, ó. Você pegou nessa faixa, aí você tá enrolado. Por quê? A partir daqui, fora da restrição, né? Ao tanto de pessoas que vão estar fora dessa restrição. São tudo isso aqui, ó. Todas as pessoas aqui correm risco de vida. Mesmo assim, essas pessoas aqui também correm, mas essas aqui são mais, porque já os hospitais aí do nosso sistema de saúde já vai estar refugando, né? Então isso aqui é um número muito, muito grande. Nessa situação aqui, isso só vai ocorrer nessa pequena faixa e é com bem menos pessoas, não é? E você ter que dispensar. Então é interessante aí a gente estar nessa quarentena e é importante ter cuidados. Então, a necessidade de achatar a curva representada no gráfico acima indicava o impacto de acúmulo de casos na doença em um curto espaço de tempo. Pode provocar sobre o sistema de saúde brasileiro. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registrou até dia 6 de abril de 2020 12.056 casos confirmados, né? E 553 óbitos, com a taxa de letalidade de 4,2. Em média, aí no mundo, estava sendo de 10%, né? É o último relatório que eu li, isso aí já tem um tempinho. Então, no Brasil ainda está tranquilo aqui a taxa de letalidade. O Ministério da Saúde estima que o Brasil tem entre daqui um mês de fase de aceleração descontrolada dos casos do novo coronavírus. Segundo a projeção apresentada no dia 8 de abril de 2020, o início dessa etapa está previsto para a 19ª semana do ano, ou seja, entre 4 e 10 de maio. A quantidade de casos da doença Covid-19 deve começar a acelerar a partir dos meados de junho. Então, já com esse negócio aqui, é isso aqui que a gente pode esperar, pessoal. Para depois de junho aí voltar nossas aulas aí, ó, presenciais. Não tô falando isso, eu não tô sabendo nada do governo. Então, pelo que tá escrito aqui, ó. Então, veja no gráfico 2 a evolução do Covid no Brasil. Então, ó, você pode ver que ela segue aqui uma função exponencial, né? Ó, que tá aqui nos casos 1, aí alguns dias 1, aí 2, 3, 8. Olha aqui, ó. Você pode ver que isso aqui tá sendo de 2 em 2 dias, ó. De 2 dias era 1, aí beleza, até aqui tranquilo. Não tem nada. O negócio é que daqui pra frente começa a ficar feio, ó. 8 para 13. Então aqui já dá uma diferença de 5. Depois aqui 4 de 25. Aqui já dá de 6, né? E aí vai indo. Aqui mais 5. E aí só vai crescendo. A questão que começa a ficar interessante aqui pra gente. Interessante assim, né? Na questão da matemática aqui, né? Você pode ver que vai dobrando os casos, ó. Por exemplo, de 13 mil. Se você fazer uma diferença, 15.927, que é esse resultado aqui. Menos 13.717. Quando você faz isso aqui, dá 0, 1, 2. Então, ali vai dar. Então, de 2 dias, né? Do dia 6 de abril pro dia 8, foi 2.210. Vamos aqui pro próximo. Tá, então a primeira atividade que a gente tem que fazer, né? O isolamento social é uma das medidas tomadas para evitar a propagação rápida do Covid-19. Você acredita que essa medida preventiva terá eficácia aqui no Brasil? Então isso é uma resposta social, não é? Pelo tudo que a gente leu aqui, você acredita? Como está a propagação do vírus no Mato Grosso? Então isso aqui você tem que dar uma pesquisada. Em Mato Grosso, a curva pode ser achatada? Como está a propagação desse vírus aqui, né? O Mato Grosso, querendo ou não, a gente é ainda um estado mais afastado aí dos outros estados. Então aqui a tendência é chegar mais tarde possível. A não ser onde que tem muita aglomeração, né? Nas cidades aí de Cuiabá, que são as maiores cidades.
Cuiabá, Várzea Grande, que mais? Várzea Grande, a gente tem também aí, Rondonópolis, Sinop. Então essas aí são as cidades que mais vai sofrer. Conforme a cidade for mais pequena, aí é mais fácil de você controlar. Então, aqui a segunda, né? Diariamente os jornais anunciam que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. E isso aqui é interessante. Exponencial é isso que eu falei para vocês aqui do gráfico, não é? Se você for pegar aqui no começo, não tem nada. O negócio é que isso aqui agora, a tendência é só ir crescendo, exponencialmente. De um dia para o outro aqui pode chegar a situação de ter, por exemplo, talvez o dobro. Então você ter 30 mil casos, entendeu? Então essa é a ideia da exponencial. Pesquise em livros didáticos, internet, outros exemplos de crescimento exponencial para o estudo de bactérias e vírus. Bom, isso aqui é interessante, né? Só para você ter uma noção. Vamos supor que a gente tem uma bactéria, ou um vírus, tanto faz, que ele dobra a cada hora. Então, você tem no começo você tem 1, depois você vai ter 2, porque ela vai dobrar. Depois de 1 hora, isso aqui dobra, vai ser 4. 1, 2, 4. Depois dessas 4, cada uma vira mais 1. Então elas multiplicam, se reproduzem, vira 8. Depois essas 8 vira o quê? 16. E aí vai indo, ó, o dobro, 32. Então, só para você ter uma noção, né, do que ele está querendo falar. Essas bactérias aqui com função exponencial, elas crescem muito rápido. A reprodução delas é muito grande. O crescimento e as mudanças de transmissão do vírus também pode ser ilustrado em um quadro simples e direto, comparando os países como o próprio Brasil. Bom, então isso aqui, né, é um quadro onde fala sobre os dados dos casos do coronavírus de alguns países. E a gente tem aqui, por exemplo, o USA, né, que é os Estados Unidos. Então, aqui a gente tem total de casos, a gente tem 400 mil, esses novos casos, o total de mortos, novas mortes, né, e o total de recuperados. Então, você pode ver que existem pessoas que recuperam, né, então ainda tem esse tanto de pessoas para recuperar. Disso aqui tem uma grande porcentagem ainda que deve morrer daqui, né, pessoal, infelizmente. A gente tem a Espanha. Isso aqui seria interessante vocês pesquisar o que estão sendo feito nesses países aqui, né? Para o controle. Para você ter uma noção do que acontece. Um país que está controlando e um país que não está controlando, né? Controlando ou não? Qual que deve ter mais mortes, né? Então, nesse caso aqui, ó, o USA, eu sei pelo alguns youtubers aí que eu acompanho, que lá já está em quarentena. E lá é bem mais restrito que aqui no Brasil, né? Porque aqui ainda a gente faz o que a gente quer. Não tô falando comigo, eu tô em casa aqui e evito sair ao máximo. E quando sai é de máscara, e quando chega quase que eu tomo banho de álcool. Então você tem aqui também a Espanha. Você tem também aqui a Itália. Ó, vamos pegar um que tem a maior morte aqui, né? No caso ainda foi os Estados Unidos, né? Só que se você for pegar aqui, ó, os Estados Unidos com 400 mil mortes, é muitos casos. Pega a Alemanha aqui, ó, a Alemanha, olha a França aqui, ó, olha isso aqui, com 17 mil mortes, e olha só o tantinho de pessoas que foram contaminadas. Obviamente, os Estados Unidos lá deve, né, ter um sistema de saúde bem mais avançado aí que da Itália, porque morreram 17 mil, aqui tem 100. Só com esse, olha a diferença de pessoas que foram pegas, né? E esse aqui tá bem maior. A mesma coisa aqui da França, ó, morreu 10 mil, menos que esse. Só que também, ó, é quase 4 vezes menos do que foi pego lá nos Estados Unidos. Então, seguindo o gráfico aqui, a gente tem também outros países, né? Cadê? O Brasil aqui, ó. O Brasil ainda tá pouco, graças a Deus, né? A gente tem 14 mil casos e 686 mortes. Então, tá bom, né? Assim, na medida do possível, do ruim ainda tá bom. Olha aqui, por exemplo, a Rússia eu achei interessante, ó. A Rússia. Tem aquela questão do país frio, não é? O país frio, o vírus é do frio. Alguém já ouviu falar disso? Ó, a Rússia é um país gelado, né? Fica lá beirando o Polo Norte lá, ó.
Olha aqui, ó. Só 58 casos aí de morte. Deixa eu ver aqui um país quente aqui. Será que tem nessa tabela? Um país mais quentezinho aí. China. Eu não sei. Esse aqui, né? O Irã. O Irã é bem no Oriente Médio. Deve ter mais ou menos aí a mesma temperatura que a gente aqui, né? Não sei. Eu tô falando uma coisa do senso meu, tá? Não sei se é verdade. Então você tem esse tanto de casos aqui. E ainda você tem esse tanto de mortes. Então, querendo ou não, o vírus ele é mutável, né? Não fica achando que é porque aqui é quente que você tá a salvo, não. Atividade 2. Se você tem acesso à internet, você vai acessar esse link e veja os dados atualizados com a situação atual da pandemia do mundo. Caso não tenha acesso, analise os dados do quadro 1. Então você vai ter o quadro 1, que é esse aqui, né? Cadê? Desse quadro aqui. Então você vai analisar esses dados. O que você observou? Então é uma pergunta, não é? A gente já fez algumas análises ali, você pode usar algumas coisas. Mas é interessante você fazer mais pessoal. De acordo com os dados disponibilizados no quadro 1, o Brasil apresentou o dia 8/4 de 2020, 699 casos de morte. Qual a taxa de mortalidade considerando o número total de casos no Brasil? Expresse os dados em forma de fração e porcentagem. Tá, então como que a gente vai calcular? Cadê a taxa? Cadê a taxa? Cadê a taxa? Isso. Então, vai lá no Brasil, né? Cadê? Tá aqui. Então, a gente tem aqui, ó, um caso de... É o total de mortes. No caso, o total de mortes aqui é... Deixa eu ver a tabela. O total de mortes, então, vai ser nesse quadro aqui, entre os novos casos e as novas mortes. Então, volta lá. Então, no Brasil, né? Que é isso aqui. Pra gente calcular essa taxa, a gente vai pegar esse número e dividir por esse. Então, a fração representa isso aqui, ó. 6.806, que são dividido por 14.034. 686 dividido por 14.034. Então, a taxa do Brasil aí tá em 4% ainda, né? Quase, aproximadamente 5%. Vamos aproximar para 5%. Então, isso aqui em fração, né? A resposta é fração. E aproximadamente 5%, né? Como que a gente calcula? Número de casos de mortes dividido pelo número de casos totais. Então essa fração. Você fez essa divisão, você tem a taxa de mortalidade. Mortalidade. Vamos ver, vamos só conferir aqui, ó, porque se eu não me engano, aqui em cima tem um lugar que fala dos Estados Unidos, né? Cadê? É aqui, eu acho. Então vamos fazer, ó, 553 dividido por 12.056. Vamos ver se dá certo. Então faz aqui a 553 dividido por 12.056. Aí, é aproximadamente isso mesmo, né? Zero. Arredondando aqui, é assim mesmo que calcula, pessoal. Então, já sabe como é que calcula a taxa de mortalidade, né? Explique isso aí para os meus alunos, eu quero que explique o que eu acabei de falar aqui. Observa os dados nos casos totais do novo coronavírus apresentados no dia 8/4. Que aí é 8/4 no World Matters. Tá, no caso, se você não tem, você vai ter que ir lá nesse quadro 1. Tá, então você vai entrar nesse negócio e você vai observar. Eu acho que é esse aqui, ó. A gente tem aqui, ó, no mundo, 1.430.981. Novos casos, 84.945. Total de mortos, 82.036. Novas mortes, 7.382. Os casos de recuperação, 302.017. E os casos ativos, 1.046.928.
Com relação ao número total de casos, o número 84 mil representa que fator do aumento percentual? Então, quantas pessoas que aumentaram, não é? Então, a gente tem aqui, ó, o total, né? Nesse caso aqui, o total. A gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Total. Aí aqui a gente tem que é 100%. Então, esse aumento aqui, né? Você vai pegar aqui, ó, 84.945 e X. Então, tem que fazer uma regra de 3 desse jeito para você poder resolver. Pausa o vídeo, tenta entender. Eu não vou resolver aqui para vocês poder pensar um pouco nessa questão. Até o dia 8 de abril de 2020, que no caso bem provavelmente vai ser essa tabela aqui, não é? No mundo havia 302.017 casos recuperados. Expresse isso em porcentagem. Então é a mesma coisa que a gente faz com essa aqui de cima, né? Então, qualquer dúvida, né? Você vai ter que falar com o grupo de WhatsApp e com seus colegas. Você pode relembrar o que você aprendeu aqui com o seu professor de matemática no 9º ano. É uma orientação. Caso você for meu aluno, né? Você tem acesso lá no grupo de WhatsApp. Do Telegram. Então vocês podem estar tirando as dúvidas aí comigo lá. Bom, então continuando aqui, ó. Uma simulação em matemática em ação, né? A gente vai fazer uma simulação agora. No dia 21 de fevereiro, desembarcava no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, um homem com 61 anos de idade que tinha ido a trabalho à Itália. Após apresentar os sintomas do novo coronavírus, febre, dor de garganta, coriza e tosse, dirigiu-se ao hospital, onde foi confirmado, por meio do teste, o primeiro caso no país. A partir disso, muitas pesquisas foram desenvolvidas a respeito desse a respeito do vírus, como tipo de vírus, DNA ou RNA, sintomas, prevenção, tratamentos, vacinas e formas de transmissão. Muitos especialistas disseram que, pelo fato de ser um novo vírus, nenhuma pessoa no planeta possui anticorpos contra ele, sendo 100% a chance de transmissão sem que haja algum tipo de prevenção. Um vírus assemelha-se muito a um vírus da influenza, também conhecido como gripe. Sua transmissão se dá através das vias aéreas, né, ou seja, respiratórias, uma maneira bastante difícil de ser contida, ou seja, é bem possível, né? A gente tem que entender que uma hora ou outra a gente, infelizmente, vai estar contraindo ela. Uma vez que não é possível identificar o vírus no ar ou em qualquer superfície. Suponhamos que uma pessoa infectada transmite o vírus de 2 a 3 pessoas em média. E o tempo de incubação do vírus é em média 5 a 6 dias, podendo chegar até 14 dias, pessoal. Então, a gente chegou aqui em 14 dias, a gente pode apresentar os sintomas nessa data. Observação. Essas são apenas estipulações grosseiras, tá? A fim de contextualizar como se dá o crescimento dos casos de novo coronavírus. Algumas matérias dizem que não necessariamente uma pessoa infectada irá transmitir o vírus para 2 ou 3 pessoas. Isso varia de humano para humano, da mesma forma que o tempo de incubação do vírus. O objetivo aqui é contextualizá-los a respeito do tema, como um profissional da área de saúde cita a distribuição exponencial, ok? Então, isso aqui é como a gente falou, né, no começo. É uma simulação. A gente vai simular só para ter uma noção de quantas pessoas podem ser infectadas. Vamos agora fazer 2 simulações para o caso do novo coronavírus. Vamos considerar primeiramente o cenário de uma pessoa infectada, consegue infectar outras 2 pessoas sadias. Para o segundo caso, vamos estipular que uma pessoa infectada consegue transmitir o vírus para outras 3 pessoas sadias. Quanto tempo em dias os tempos T de 6 dias e 14, o pior caso possível de transmissão, né? Deixa eu só ler isso aqui de novo que eu não entendi. Quanto ao tempo em dias
os tempos T de 6, o caso mais real, e 14. Tá, eu acho que isso aqui tá querendo falar que a gente tá querendo saber quantas pessoas podem ser transmitidas, né? Considerando 6 dias, né? Que é o período de incubação do vírus, a 14 dias, né? E 14 dias. Então, aqui tem onde que o pessoal pegou isso, o acesso, e a gente vai para atividade 3. Com base nos dados, preencha a tabela seguinte e deduza a forma matemática para os casos de transmissão em N dias. Pessoal, particularmente eu não sou muito fã de fazer sequência dessa forma aqui, tá? Para você ver o que está acontecendo. A pessoa, então, no caso aqui, ela tá passando, né? Transmitindo aí para 2 pessoas. A primeira situação que a gente vai analisar. E eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês fazerem, porque não faz sentido eu fazer sozinho. Exercício. Aqui, ó. Dia 0. Então, só tem uma pessoa infectada, que foi a pessoa que está com Covid-19. Então, essa pessoa que está com Covid-19, ela vai infectar o dobro, né? Aproximadamente 2 pessoas. Então, ela infectou 2. Cada uma dessas 2 pessoas não sabe que está com Covid, infecta mais 2. Então, essa aqui infecta mais 2, essa infecta mais 2, vai para 4. E a mesma situação. Para cada um, ele infecta 2. Então, esse vai para quem? Pega mais 2, esse pega mais 2, esse pega mais 2, e esse pega mais 2. Aqui já foi para 8. E desse 8, cada um infectando, 2, 4, 8... E mais dá 10, 12, 14, 16, não é? Então, é isso que eu tô querendo fazer. Do jeito que eu fiz aqui, ó, a gente fura aqui. Então, o correto é a gente pensar no dobro. E é a questão da exponencial. Então, exponencial sempre é um expoente, ou seja, tem que ter uma potência aqui, né? 2 elevado a 0 é 1. Infectou uma pessoa. 2 elevado a 1 é 2. Infectou 2 pessoas. 2 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2. É 4. Beleza, bateu até aqui. Vamos ver essa. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 8. Não é? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Aqui também dá 4. 4 vezes 4, 16. E aí vai indo, pessoal. Aí vocês respondem até lá no final. Aí a pergunta aqui agora. Quem que é 2 elevado a 7? Qual que seria esse? 2 elevado a 7. Quem seria esse? 2 elevado a 8. Esse, 2 elevado a 9. Tá. E N dias? Pessoal, é só você substituir o valor aqui, ó. Tá vendo? Aqui é 9, aqui é 9. Aqui é 8, aqui é 8. Aqui é 7, aqui é 7. Aqui é 4, aqui é 4. Aqui é 1, aqui é 1. Ah, então, quem seria a resposta desse daqui? Parabéns, se você falou 2 elevado a N, porque aqui é N e aqui é N, você acertou. Então, isso aqui, né, é a atividade para vocês. Essa outra aqui eu vou deixar para vocês fazer. O vídeo já ficou até extenso demais, mas eu espero que vocês aí tenham entendido o propósito do meu auxílio aí, tá? Então essa é a semana número 1. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe aí com seus colegas que não estão que estão aí nesse sistema de fazer exercícios em casas, para que eles possam ver. Às vezes ajuda eles, ok? Então é isso aí, valeu, fui!